Salve, salve, rapaziada. Bom dia já, né? Porque já são a hora que eu tô gravando isso aqui é meia-noite e 16. Vamos que vamos falar aí dos dois jogos que eu assisti, o do Corinthians e do Palmeiras. E também um pouquinho, passar rapidamente aí pelo Benfica, chupa Preciane racista maldito. E viva o Vinícius Júnior. É isso aí, Vini. Tem que bailar a parada mesmo. Tem que bailar, dançar na cara desses racistas aí. Vamos pra cima. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta bastante aí. 234 inscritos, vamos chegar a 240 até o final de semana, tenho certeza disso. Devagar e sempre, tudo no tempo certo. Vambora. Para começar falando de Cruzeiro 1, Corinthians 1. Corinthians com um time misto, porque tem decisão no sábado, né? Time misto? Misto não. Time reserva só com o Ranieri de titular e só com o Ranieri de titular. E o Bidon, né? Bidon que voltou de lesão hoje para ganhar um pouco mais de ritmo para sábado, que é onde o Dorival Júnior estava dando prioridade. Então a gente já sabe. O time titular do Corinthians, quando tem jogo decisivo num final de semana e Campeonato Brasileiro no meio da semana, já é uma tiriça. Então imaginem o time reserva. Então, um primeiro tempo patético. Um tempo patético do Corinthians. Ridículo, ridículo mesmo. O jogador que tá vestindo essa camisa tem que entrar e jogar, mano. Principalmente o reserva. Porque o reserva são cinco no máximo que entram para jogar jogo decisivo esporadicamente. Então, os momentos deles aparecerem é nesse tipo de jogo onde dizem que não tem muita importância. Então, os reservas eles precisam entrar e dar a vida. E não foi isso que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, pro lado do Corinthians. Já o Cruzeiro entrou como lanterna do campeonato, Tite pressionado, não conseguindo fazer esse time jogar, mas o Cruzeiro faz 1 a 0 logo no começo do jogo, cria uma outra oportunidade, faz 2 a 0 mas o juiz anula, faz o é, faz 1 a 0 cedo, faz 2 a 0 e o juiz anula e o primeiro tempo massacre total do Cruzeiro, massacre total, mas não concretizou as oportunidades em gol. E é isso. Quem não faz toma, ditado popular, a bola pune. E do outro lado, um time grande também, o Corinthians, não faria um segundo tempo tão ruim como fez no primeiro. E o Tite muito pressionado, realmente. O time até que mostra, no primeiro tempo foi bem, mas eu acho que mais pela falta de intensidade do Corinthians, falta de marcação no meio de campo do que criatividade, estratégia de jogo, time taticamente meio sem saber o que fazer, mas com meio campo livre o Matheus Pereira foi bem, o Lucas Silva não precisou marcar tanto também, sabe jogar na construção, então foi bem os laterais do Cruzeiro bem também. Caio Jorge usando bem a velocidade nas costas do André Ramalho, porém não concretizou, como eu falei, as oportunidades no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, eu achava que o Corinthians não voltaria, pior. E realmente não volta, porque coloca o André. Não é que melhorou muito, mas o André, ele é impressionante. Ele tem uma força física que se impõe. Então ele arrumou o meio-campo, ele sozinho arruma o meio-campo, tanto marcando como construindo, como pisando na área, criando chance de dentro da área. E com isso o time melhora. O Cruzeiro também volta bem, volta melhor, mas com o André em campo, ele consegue neutralizar aquela pressão do primeiro tempo. Mas o Cruzeiro continuou melhor e continuou criando chance. Porém, não fez o gol. Aí, o Marlon, que tentou simular um pênalti no primeiro tempo, toma um cartão amarelo. Aos 35 do segundo tempo, ele é expulso. E aos 37, uma bola parada, o Garro põe na cabeça do Choca, que empata o jogo. Um gol achado, um gol como vencendo o Corinthians. Não joga bem, mas acha os gols, ganha, empata jogo ganha jogo que não era para ganhar, empata jogo que era para perder. Então o Choque empata o jogo. E aí com um a mais o Corinthians vai para cima porque coloca o Memphis, o Garro entra no jogo, o André nem se fala, o Carrilho começa a combater mais nos 15 minutos finais ali, começa a dar um poder de criatividade melhor. Corinthians até que cria boas chances para virar o jogo, mas também não consegue e também não merecia. Porque foi o jogo, o empate tá de bom tamanho, mas de novo, na minha opinião, o Corinthians
teve mais sorte do que juízo e o Cruzeiro é, entrega um jogo, perde 2 pontos, um jogo que estava ganho e o Tite na corda bambíssima, quase, quase caindo, mas segundo informações de Minas, a promessa é essa, ele fica o Campeonato Mineiro. Se for campeão do Campeonato Mineiro, segue. Se não, cai, né? Isso eu não vi se de repente já caiu, eu tô falando besteira, mas as informações que vêm de Minas são essas, né, rapaziada? Ele saiu xingado, saiu vaiado, saiu a torcida falando adeus Tite, adeus Tite. Vamos ver o que aguarda o Cruzeiro e o Tite. O Corinthians se poupou e vamos ver se esse time mesclado, esse time reserva, vai dar resultado com os titulares descansados na decisão de sábado. E mais tarde, logo na sequência, Palmeiras e Fluminense, que para mim foi o melhor jogo do campeonato até agora. Grande jogo, Palmeiras começa avassalador, com 10 minutos faz 2-0, deixando o Fluminense totalmente zonzo, sem saber o que estava acontecendo. Mas após o segundo gol, além do Palmeiras parar de jogar, o Fluminense se acerta a marcação e começa a criar, principalmente com o Lúcio, com o argentino baixinho do Fluminense que joga muita bola, o Ganso entrando no jogo, o Ganso entrando no jogo muito bem mesmo, e o jogo fica a trocação pura no primeiro tempo, um grande jogo, e no final do primeiro tempo o Fluminense diminui, e no final não, acho que com uns 22, eu não lembro certinho o tempo de jogo, mas faz 2-1, já merecia fazer o gol, faz o gol com o argentino muito bom de bola, e pressiona. O Carlos Miguel, o Carlos Miguel foi um dos melhores em campo, com certeza, do lado do Palmeiras, fazendo defesas incríveis, e o intervalo vai 2-1 pro Palmeiras também, merecia já o Fluminense empatar no primeiro tempo. O Palmeiras ele não pode. Claro que o Fluminense se acertou a marcação. O Ganso entrando no jogo dá um toque de qualidade no meio-campo. Guga e Arana se projetando. Então tem o mérito do Fluminense, mas o Palmeiras também, depois do segundo gol, parou de jogar. Na volta do intervalo é um jogo absolutamente aberto. Grande jogo mesmo. Um jogo aberto, onde qualquer um podia vencer. Vitória justa do Palmeiras. Carlos Miguel fazendo uma defesa atrás da outra. O Fábio também fez 2 defesas incríveis. Parabéns tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense. Jogo de 2 times que se credenciam para mim aí a disputar o título. O Palmeiras vai disputar realmente com o elenco que está formando. O Fluminense, gostei muito, até porque os reservas também entraram bem. Então não sei se quando chegar na metade do campeonato, até a metade do primeiro turno, se vai ter elenco para disputar, mas pelo futebol apresentado dos dois, foi um futebol digno de times que brigam por título. Tá certo, rapaziada? E só para passar rapidinho, parabéns Vinícius Júnior, parabéns pro Real Madrid e Preciane, você tem que é, ser punido severamente. Espero, duvido, mas esperaria que realmente sua punição tinha que servir de exemplo, porque não cabe mais racismo. Parabéns, Vinícius Júnior, não muda isso, dança, provoca, tumultua mesmo, porque racismo não é resposta de provocação. Racismo é crime, racismo é crime. Ah, sempre aconteceu porra nenhuma, se sempre aconteceu tá errado. Racismo é crime, não é provocação. Então, Vini, provocação é dançar, provocação é driblar, provocação é fazer gol. Então continua assim, parabéns, viva o Vinícius Júnior. É isso aí, que essas coisas não te derrubem e te dê forças, principalmente para chegar numa Copa do Mundo e trazer esse título para a seleção brasileira, para o povo brasileiro. E vambora, tá certo? Então chupa Benfica, chupa Preciane e racismo é crime, tá certo, rapaziada? Ótimo dia, amanhã tem. Amanhã não, né? Que à noite aí tem Flamengo, tem jogo do Santos às 19 horas. Então amanhã a gente volta aí à noite para falar um pouco para repercutir um pouco da quinta-feira. Tá bom? Vamos que vamos. Ótima noite para vocês. Para quem vai ver aí
de manhã, uma ótima quinta-feira. Tamo junto, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta bastante e me ajuda a chegar a 240 inscritos, tá bom? Muito obrigado, tudo no tempo certo, devagar e sempre.